Neste próximo vídeo vamos resolver mais uma equação exponencial e temos agora a seguinte expressão. 2 expoentes x a dividir por 2 menos 8 expoentes x igual a 8 expoentes x. Nós queremos saber, tal como expectável, o valor da variável x, que torna esta expressão verdadeira. Como é que vamos desenvolver esta expressão? Temos aqui, logo à partida, o 8 no primeiro membro e o 8 no segundo membro. Vamos juntar estas duas expressões com 8 de modo a tentar simplificar a expressão. Então eu tenho 2 expoentes x a dividir por 2. Isto será igual, passando o 8 para o segundo membro, eu vou ficar 8 expoentes x mais 8 expoentes x. Então isto não é mais do que 2 vezes 8 expoentes x. Transformamos esta adição num produto. Então como é que fica a expressão? 2 expoente x a dividir por 2 é igual a 2 vezes 8 expoente x. Se passarmos o 2 para o primeiro membro, vamos poder juntar estas duas bases e simplificar. Então, ficamos com 2 expoentes x a dividir por 2. Se passarmos para o primeiro membro, passa a dividir, e isto é igual a 8 expoente x. E esta divisão não é mais do que a gente termos 2 expoentes x a dividir por 2, e esta expressão a dividir por 2, ou ficamos aqui com o 2 a dividir, ou então multiplicamos aqui por 2 expoente menos 1. Estas duas expressões são semelhantes. A multiplicação por 1 meio é o mesmo do que 2 expoente menos 1. Então vamos ficar com esta expressão simplificada. 2 expoente x a dividir por 2 vezes 2 expoente menos 1 é igual a 8 expoente x. E se vocês bem se lembram, para eu resolver uma equação exponencial, o princípio base para a resolução é ter as bases iguais e depois apenas necessitamos de igualar os expoentes. Mas por enquanto temos aqui base 2 no primeiro membro e temos aqui base 8. Então vamos simplificar ainda mais a expressão. 2 expoentes x a dividir por 2 vezes 2 expoente menos 1. Isto é o mesmo do que termos uma única base 2, x a dividir por 2 menos 1. Isto é igual a 8 expoente x. Só que este 8 expoente x, este 8 é uma potência de 2, não é mais do que 2 ao cubo. Então é este o passo para igualarmos as bases nos dois membros da equação. Então ficamos aqui com 2 expoente x a dividir por 2 menos 1 é igual a 2 expoente 3 expoente x. Aqui os expoentes vão poder multiplicar. Então, o próximo passo, vamos ficar com 2 expoente x a dividir por 2 menos 1 é igual a 2 expoente 3x. Aqui temos bases iguais, igualamos os expoentes e é resolver a equação. Então, ficamos com x a dividir por 2 menos 1 é igual a 3x. E agora esta expressão vai ficar x a dividir por 2 menos 3x é igual a 1. Vamos igualar aqui denominadores. Então eu fico com x a dividir por 2 e vou ficar com menos 6x a dividir por 2 é igual a 1. Então com o que é que ficamos? X a dividir por 2 menos 6x a dividir por 2 é menos
5x a dividir por 2, isto é igual a 1. Conclusão. X vai ser igual a menos 2 a dividir por 5. E é este o valor de x que torna a nossa equação inicial verdadeira.